Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Radar Cripto F34. Aqui o nosso objetivo não é adivinhar o futuro, nem criar nenhuma expectativa em cima dessas moedas que eu analiso aqui. O objetivo é interpretar o comportamento do preço e daí tirar a conclusão qual que vai ser o seu comportamento e entender qual que é a estrutura gráfica e principalmente a disciplina diante de um mercado que funciona 24 horas por dia. Antes de começarmos, um aviso importantíssimo. Toda leitura que eu faço aqui, eu faço com base no indicador F34, em dinâmica de preço, que eu explico aqui no canal amplamente. E para quem acompanha esse mercado comigo e busca uma plataforma para operar criptomoedas e até Forex, eu recomendo fortemente e amplamente a BingX. Com ela, você vai ter uma plataforma séria, fiel, onde você pode mandar sua ordem, que tudo vai acontecer dentro do prazo normal. E uma vez na plataforma, você tem acesso a várias promoções e pode estar aí operando com o dinheiro da própria corretora e por aí vai. São muitas as promoções que não param. Quem é cliente BingX já sabe muito bem como é que é. Para isso, tem um link aqui embaixo, já se associe, afilie-se, enfim. É importante demais ter uma plataforma que nos apoie, uma corretora que nos ajude, né? Hoje nós vamos falar sobre Solana e Ethereum, como normalmente, né? Ethereum e Bitcoin, mas aqui elas hoje têm algo, os três ativos estão trabalhando em regiões muito importantes. E eu vou explicar a dinâmica de cada um delas agora nesse vídeo. Vamos lá para a tela. Deixa eu ampliar aqui essa telinha. Muito bem, esse aqui é Solana, você está vendo aí o ativo Solana. Dá para ver aí que ele vem fazendo seus zigue-zagues descendentes. Perceba aqui, ó, perna de impulsão, com uma leve correção, impulsão novamente, perdeu fundos, voltou corrigindo, perdeu fundo novamente, voltou corrigindo. Então a gente pode entender que há muito mais probabilidade de continuar caindo do que subindo. Eu não tenho estrutura ainda para alta. Porém, está devendo uma correção até a zona bipolar por aqui, tá certo? Quando a gente observa o gráfico, fica evidente a construção desse zigue-zague descendente aqui. Ou seja, o mercado vem deixando topos cada vez mais baixos, fundo cada vez mais baixo, e essa é uma característica clássica de uma dinâmica de baixa. Não é apenas um candle vermelho, não. Ou uma semana negativa, né? Porque a gente analisa pelo candle semanal. Existe uma estrutura de preço mostrando que a pressão está vindo de cima para baixo. E é isso que eu gosto de mostrar, essa dinâmica aí do preço. No indicador F34 a gente já vê a zona bipolar de vermelho, reforçando justamente essa leitura de tendência vendedora. E é aqui que separa duas coisas, né? Aqui é importante a gente separar essas duas coisas que eu vou te falar. Uma coisa é o preço cair com força. Outra coisa é o preço estar dentro de uma estrutura onde os vendedores continuam no controle. Cuidado com essa visão, porque às vezes dispara um monte de emoções aí em você. Aqui em Solana o cenário ainda mostra força dos vendedores, né? Quando olhamos para o MACD, a gente percebe que ele já deu uma descida, né? Já vem enfraquecendo, mas ainda vem saindo de uma região de Tocaro aqui, aproximando aqui no eixo zero. Ainda modo vendedor. Isso mostra que a força vendedora começou a diminuir em relação ao que já foi aqui no passado. Mas, atenção, diminuir a força de venda não significa automaticamente que existe compra, né? Todo o cenário que eu olho aqui, para todos os indicadores que estão aqui na tela, eu vejo apenas venda, não vejo nada de compra. O MACD ainda não cruzou para baixo desse eixo zero, esse eixo zero aqui é um marco para mim, então existe aí uma desaceleração, né? Ainda há pressão vendedora. Para pensarmos em um cenário mais construtivo para compra, eu gostaria de ver duas coisas. Primeiro, o preço parar de fazer esses zigue-zagues descendentes aqui, começar a fazer zigue-zagues ascendentes, e eu vou ver isso acima da zona bipolar de vermelho, e ela vai passar para cima, pode ser que ela acenda de verde. Essa é a primeira situação. O segundo cenário que eu quero ver é uma mudança mais clara na leitura de força e estrutura, né? São o movimento aí que ele faz, que ele vai me desenhando uma estrutura diferente. Enquanto isso não acontece, a Solana permanece em um cenário de pede paciência, porque vender aqui embaixo, aqui pode ser que você esteja vendendo num lugar ainda que ele pode subir e você ficar aí com medo depois. Então, para comprar, ele pode continuar caindo ainda, tem espaço para ele. Então, eu ficava na cautela aí, que você não vai morrer não. Quem tenta antecipar fundo costuma entrar antes da confirmação, e no mercado antecipar demais pode custar caro. Vamos lá para Ethereum, então. No Ethereum, a leitura também exige cautela. A gente pode ver ele vem fazendo esses mesmos zigue-zagues igual lá em Solana, ó. Deixou um fundo aqui, mas no passado, ó, você vê que ele acendeu verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, fez uma consolidação aqui no passado, rompeu o fundo de uma linha vermelha que eu já tracei há muito tempo, e agora está trabalhando de novo nesse novo fundo que ele construiu aí. Mas para mim, já trabalhando abaixo dessa linha vermelha aqui, que é um suporte forte,
e agora trabalhando em zigue-zagues descendentes aqui para baixo. Então, ao longo de praticamente o ano de 2025, você vê que ele ficou aqui preso dentro dessa lateralidade, ó, 2024 e 2025 todinho, preso aí dentro dessa grande consolidação. Então, foi um período que o mercado oscilava dentro dessa faixa aqui, que a gente vê pelas linhas brancas que marcou muito bem, né? A linha branca marca muito bem quando você tem lateralidade. Então, o F34 é um indicador que funciona muito bem, tanto na tendência quanto também na lateralidade. Basta você aprender a ler, né? Então, o próprio indicador está mostrando aqui agora que, desde que ele acendeu de vermelho, ele já vem caindo. Mas deve um toque nele. Teve um toquezinho aqui, beleza, quem vendeu aqui faturou, mas agora ele pode subir um pouquinho mais, voltando de encontro com ele lá. Isso é muito comum nos mercados lateralizados, né? Quando ele fica acendendo verde, vermelho assim, e agora aqui aparentemente precisa de agora mais uma pernada para baixo. Quando o mercado sair daqui para baixo, a gente pode ir, sim, pensar numa queda maior. Se eu for pensar numa queda maior, aí aqui para baixo desse fundo aqui, seria aqui nessa região de 1000, por aqui, tá? É uma visão, ok? Mas ele precisa primeiro lançar essa perna perdendo esse fundo aqui, ó, que já se mostrou um fundo bem forte, bem resiliente, tá legal? O ponto principal agora é observar esse fundo aí, não tem outra coisa para fazer. Se perder, aí sim complicou. E então tentar caçar aqui uma reversão de estrutura que não tem ainda, né? O MACD a gente percebe também que ele veio lá do alto, tá chegando próximo ao preço zero, né? Ele desceu e começou a esfriar aquela condição anterior de preço mais esticado, né? Então agora, quando ele começa a descer assim, aí vai perdendo a pressão, né? Então tem que tomar muito cuidado aí. Ele está próximo do eixo zero aí, dessa média branca, né? Essa média branca aqui fica chegando próximo ao eixo zero, e isso mostra que ainda existe mais intenção vendedora do que compradora, tá? Ele pode continuar caindo aqui com menos força, né? Menos pressão, mas pode continuar caindo. E novamente, diminuir a pressão de venda não é para comprar. Não quer dizer que entrou força compradora, só está diminuindo. Então, para pensar em compra, eu preciso aí um tempo, ver o preço, respeitar esse suporte aqui, né, esse novo suporte aqui, interromper essa sequência descendente, né, e mostrar uma mudança do comportamento mais clara. Até lá, a melhor postura é observar. Vamos lá no Bitcoin? Aqui no Bitcoin, a gente pode ver ele trabalhando nessa linha azul, que é um forte suporte que eu já venho falando há tempos aí no canal, né? Quem acompanha já está vendo isso aí, cansado de ver, ele não consegue perder aqui para baixo. Fez a volta dele, não tocou na zona bipolar. Pode ser que agora volte, toque. Enfim, é uma visão aí que a gente tem. Ele vem trabalhando com esses zigue-zagues também, assim como os outros ativos que eu analisei. E esses zigue-zagues aqui fez um fundo abaixo dessa zona de suporte, tá? Agora resta saber se ele volta aqui e manda outra perna de continuidade. O preço está numa região de suporte, né? Nessa linha azul que ele já vem brigando nessa faixa aí há anos, não, né? Há meses, né? E uma região importante. O mercado testa, tenta reagir, agora volta a pressionar, segura mais um pouco aqui, mas ainda não conseguiu se afastar com força desse ponto. Estou falando do gráfico semanal, né? E quando um ativo permanece muito tempo em uma região de suporte, sem conseguir reagir com convicção, existe sempre o risco de desgaste. Suporte não é uma parede inquebrável. Quanto mais vezes o preço testa uma região mais importante, se torna acompanhar o comportamento dos compradores que estão defendendo aquele nível. Então pode ser que se quebra aí para baixo, né? Eles vão ter que estopar em grande massa. O indicador F34 está com a zona bipolar vermelho, marcando o ponto de venda de forma bastante clara aqui em cima. E quando a gente olha para o MACD, a gente vê ele ainda com um largo espaço em direção ao eixo zero. Tem um belo de um espaço aqui saindo da região de Tocaro. Isso é relevante porque mostra que a pressão vendedora ainda existe, não completamente neutralizada, não. Diferente até dos outros dois ativos que a gente analisou, esse aqui ainda tem muito mais pressão ainda, tá? O Bitcoin está no suporte, sim, mas está em um suporte dentro de uma estrutura descendente, tá? Com pressão vendedora ainda presente no indicador. Por isso, na minha leitura, ainda existe a possibilidade de continuação dessa queda. Não porque o suporte necessariamente será perdido, mas porque ainda não temos elementos técnicos aqui suficientes para afirmar que o mercado encontrou um fundo. Tá? Não dá para falar que ele acabou, só sobe agora. Não tem como falar isso daí. A estrutura toda de venda aí, indicador tudo vermelho, MACD com espaço, né? Então, os touros não estão no controle, não. Hoje eu não vejo uma estrutura de compra no Bitcoin, não. E esse é o ponto central. Não é porque o preço caiu que ele fica automaticamente barato. O preço pode continuar caindo aí, tá? Pode lateralizar também, ou pode levar tempo até construir uma reversão de verdade. Isso que é importante a gente entender. Então, resumindo a leitura aí,
A leitura dessa semana, Solana segue uma estrutura de baixa, zigue-zague aí descendente, né? E pressão vendedora ainda presente, não sumiu não. E Tiro está numa região de suporte relevante sim, mas também apresenta uns níveis descendentes aqui, né? O Bitcoin brigando completamente. Então, é importante prestar muita atenção nessa região, que ele está brigando um suporte muito importante. O ponto comum entre os três é simples. Existe uma redução de força gradual, uma redução de força vendedora que vem se perdendo. De acordo com o que o MACD vem seguindo em direção ao eixo zero, essa força vai se perdendo. E é justamente aí que o bom trader, o trader de verdade, vai ter a disciplina de aguardar. Tem que esperar o sinal bem claro. A gente não precisa operar toda vez que ele chegou num suporte. A gente não precisa tentar acertar o fundo, sabe? O nosso trabalho é apenas esperar. Vamos fazendo a leitura aqui, entendendo a intenção do mercado, a estrutura que ele está construindo, cuidando sempre da gestão de risco. Na hora que tudo estiver alinhado, aí é só executar. Não hesite, é só executar. O que a gente tem que lembrar é que o gráfico ele mostra toda a possibilidade, mas a consistência dos ganhos consistentes, nasce do método que você está seguindo. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, fazer a inscrição na BingX, que lá tem promoção, não é sacanagem não, é sério. Lá tem muita promoção e se você gosta de fazer trade, é esse o caminho para você ganhar dinheiro de verdade. Na BingX está aqui o link aqui embaixo. Aproveite as promoções que tem, porque a nossa ideia aqui é acompanhar esse mercado com método, responsabilidade e sem decisões impulsivas. Eu te vejo no próximo Cripto F34.